Seja bem-vindo a mais A Causa das Coisas. Como sempre, são meus convidados Manuel Monteiro, professor da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, diretor de informação do ETV. Meus senhores, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Manuel Monteiro, começando por si, por esta moção de censura que vai ser apresentada pelo PS, está mais do que oficializada a ruptura com o Governo? Eu não diria isso. Nós estamos a assistir a um momento particularmente estranho na vida política portuguesa, sob o meu ponto de vista. As moções de censura, obviamente, são elementos de atuação perfeitamente legítimos e perfeitamente normais numa democracia. Eu próprio, quando fui presidente do CDS-PP e quando o PSD tinha maioria absoluta no mandato 91-95, liderei de fora, não era deputado, a apresentação política de uma moção de censura ao Governo, quer dizer, procurando com esse momento fazer uma crítica objetiva ao próprio Governo. Agora você repare, a fazer fé naquilo que o Expresso disse no sábado passado, a moção de censura já vai descalça, quer dizer, porque o doutor António José Seguro diz: eu vou censurar o Governo, mas à cautela mandou uma cartinha lá para os amigos que emprestam dinheiro, dizer: olha, eu critico aqui o Governo porque eu só quero mudar as caras, porque no mais eu estou aqui para as curvas, como não poderia deixar de ser, não é? E agora, creio que esta moção de censura do Dr. António José Seguro é também uma forma de afirmação dentro do próprio Partido Socialista. Mais do que ser um momento de ataque, ou de crítica, ou de contestação ao Governo do PSD e do CDS, é fundamentalmente um momento de afirmação dentro do Partido Socialista, dentro para os seus críticos internos e dentro para aqueles que estão a vir de malas de Paris e que vão fazer mais moça, por certo, exatamente, ao Dr. António José Seguro do que aos próprios elementos do Governo. E, portanto, nesse sentido, creio que vai ser um tiro de pólvora seca, porque a minha convicção, que estou bastante fora e, portanto, que vou observando como qualquer cidadão aquilo que se vai passando, é que a classe dirigente política está a brincar com o fogo. Quer dizer, eu acho que andam todos a brincar com isto. E o Presidente da República está a assistir, porque a classe política dirigente, no momento em que o barco todos os dias se afunda, eu costumo dizer isto, quer dizer, porque agora a sensação que tenho é que o barco português está todos os dias a afundar-se, todos os dias. E eu penso que no momento em que o barco todos os dias se afunda, a classe política dirigente deveria entender-se, deveria dar as mãos, deveria colaborar ativamente para pormos o barco fora da água. E depois saber se o barco vai mais para a direita ou mais para a esquerda, logo se vê. O problema agora não é saber se o barco está a ir mais para um lado ou mais para o outro. O barco está a ir ao fundo. E o barco estando a ir ao fundo, a classe política dirigente ou não está a entender nada do que se está a passar, ou não quer entender nada do que se está a passar, e, portanto, andamos aqui muito em fé-divers, que são fé-divers eventualmente interessantes para nós, que comentamos, que analisamos, para os jornais, para as televisões, para as rádios. Mas que não defendem os interesses do país. Mas que não defendem os interesses do país. E eu penso que a verdadeira moção de censura construtiva deveria ser protagonizada pelo Presidente da República de Portugal no sentido de gerar consensos e, se necessário, de promover um novo governo sem a necessidade de andarmos aqui a assistir a uma morte lenta que é prejudicial para todos. Raul Vaz, interessam eleições antecipadas, António José Seguro, nesta altura, com este peso com o país numa situação como aquela em que se encontra, sem a garantia de uma maioria absoluta? Não, e com o regresso de Sócrates à cena política? Penso que não, independentemente do regresso extemporâneo do ex-primeiro-ministro, penso que não interessam a António José Seguro eleições antecipadas e, aliás, como o Dr. Manuel Monteiro disse bem, quer dizer, não se pode ter o melhor de dois mundos. Eu acho que António José Seguro anda a perseguir esse objetivo que é impossível de alcançar, ou seja, sobretudo em política, não é? E sobretudo numa situação muito difícil para os portugueses, para a União Europeia e para a zona euro. Ou seja, não é possível censurar o governo cá dentro e legitimá-lo lá fora. Quer dizer, não faz sentido. Porque Portugal está sob assistência financeira, aliás, negociada pelo partido do António José Seguro, assinada pelo partido do António José Seguro, enquanto o governo, durante os últimos 6 anos,
à altura e, obviamente, onde se cresceu, onde se construiu, com causas que são externas à vida política portuguesa e à vida social e económica, mas que foram acentuadas pela governação do engenheiro José Sócrates. Não é por acaso que o engenheiro José Sócrates regressa agora. Aparentemente é antes do tempo. O período de hoje não está ainda convencionalmente cumprido. Mas se alguma coisa Sócrates tem é o faro político para apanhar a presa, ou seja, e a presa é a circunstância. Não é Seguro, não é Passos Coelho, não é Cavaco, todos eles o são. E o tiro será dado em circunstância, quando eles aparecerem, obviamente que o tiro será dado, mas é a circunstância. A circunstância, ele terá feito a análise, a avaliação e terá chegado à conclusão que este é o momento ideal, face às circunstâncias. Portugal está numa situação complicadíssima, porque está a cumprir em função dos seus credores, mas internamente o país nunca esteve confrontado com dificuldades desta natureza depois do 25 de Abril. Nunca esteve. Nem nas últimas intervenções, as duas do FMI, porque tínhamos moeda, portanto tínhamos ferramentas para contornar de certa forma a dificuldade. Hoje não temos. E todo aquilo que era um plano desenhado e executado pelo ministro Vítor Gaspar tem-se revelado na frente interna um desastre. O desemprego ultrapassou as expectativas, a economia não arranca, o CDS, parceiro de coligação, reage, falaremos disso, julgo, reage a estas circunstâncias, e Sócrates, que vai acabar o seu ano escolar em julho, disse, mas porquê é que eu não regresso 2, 3 meses antes para encontrar o caldo ideal? O caldo ideal é, de certa forma, os jogos que existem para ir ao europeu ou ao mundial, fazendo uma analogia com o que está a acontecer a Portugal na frente futebolística, que é... No GPS de Sócrates está Belém ou... Não, eu ouvi ontem o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pessoa que eu, obviamente, estimo e ouço com atenção dizer que o objetivo seria Belém. De uma forma muito modesta, não me parece, porque Sócrates não é um político do antigamente. Isto poderá chocar alguns dos nossos telespectadores. Sócrates é um político que eu diria pós-tecnológico, e aqui é um elogio a Sócrates. Contudo, o que eu acho que é criticável em Sócrates percebe as novas ferramentas da democracia, as novas ferramentas da mensagem, aquilo que é possível de chegar para o degrau que é possível atingir para chegar ao degrau que se quer, provavelmente, finalizar. Não sei se Belém está nas intenções do engenheiro José Sócrates. Eu já o disse aqui e penso que Sócrates pensa numa plataforma mais integrada em termos europeus e correndo o risco de alguma especulação que existe nesta minha avaliação. Eu penso que Sócrates olha para as eleições europeias. Já o disse aqui, olha claramente para as eleições europeias. Sócrates quer entalar Seguro, ou seja, dizer assim ao meu amigo, ou eu tenho aqui a minha cota parte de intervenção, porque eu sou capaz de a ter, e ele é capaz de a ter. Repare-se, a rejeição que existe a Sócrates, que vai numa petição na rede de 120 e tal mil assinaturas, é extraordinária em termos de rejeição. Tem peso, tem conteúdo, tem dimensão. Agora, isso significa, por paradoxo, mas o paradoxo aqui faz sentido, que este ódio que há em relação a Sócrates tem um contraponto, tem um contrapeso em termos de a importância que ele tem na sociedade portuguesa. Eu, aliás, estou surpreendido com a importância do José Sócrates. Sempre a reconheci, sempre pensei que Sócrates estava sintonizado em termos de mensagem, em termos daquilo que é as novas tecnologias da política. Ele é, de facto, muito apurado a esse nível. É evidente depois cometeu em relação à gestão pública de erros tremendos. Eu julgo que nunca serão devidamente aferidos de tão graves eles foram. Agora, é evidente que esta moção de censura faz parte da defesa da política defensiva de António José Seguro, porque de facto não faz pouco sentido. Repare-se, António José Seguro diz, como o Dr. Manuel Monteiro disse muito bem, quer dizer, diz, eu vou censurar o governo, é o momento, ele aliás tem exaltações públicas, quer dizer, este governo acabou, o Primeiro-Ministro não tem mais capacidade de manobra, mas simultaneamente diz aos credores, não, vocês podem confiar em mim porque eu vou fazer a mesma coisa.
Ou seja, o senhor que eu acho que não é, que acabou, que está no fim da linha, cá dentro, é o senhor que eu vou seguir lá fora. Portugal está intervencionado. A soberania política, a soberania política portuguesa é limitada. A soberania financeira não existe. Tínhamos noção disso. Começa a existir com estas tentativas de apalpar os mercados. Portanto, tínhamos noção disto. Portanto, eu penso que António José Seguro tem aqui um problema, é que as pessoas percebem estes sinais e percebem esta realidade. E por isso não sobe nas sondagens, por isso os estudos de opinião dão ainda a este governo que tanta malfeitoria tem feito, algumas com razão, ao povo português, e ainda estão a níveis de quase empate técnico. Eu acho que esta moção de censura serve para a gestão interna de um problema, que é do Partido Socialista de António José Seguro, não serve, obviamente, para qualquer consequência em termos externos. Dr. Manuel Monteiro, António José Seguro sente de alguma forma uma pressão acrescida com o regresso à cena de José Sócrates, que sabemos é um monstro político? Isso sem dúvida nenhuma, mas você sabe, eu peço imensa desculpa, isto não sei se é pessoal, se não é pessoal, mas isto é um espaço de liberdade e, portanto, eu vou dizer, como sempre, aquilo que penso. A sensação que eu tenho é que os réus tomaram conta do tribunal. E como tomaram conta do tribunal, dizem agora, mas o tribunal mantém-se, portanto, nós vamos aplicar a justiça. Só que é a sua justiça. Já não é a justiça do juiz, é a justiça dos réus. Faz lembrar aqueles velhos filmes do faroeste, de cowboys do faroeste, em que, volta e meia, havia alguém menos conforme com a orientação normal do direito que tomava conta da cidade, definia quem era o juiz, punha a estrela de xerife no peito de um determinado senhor e depois dizia, agora atua. E o povo, e eles faziam a justiça. Faziam a justiça em nome da sua lei. Até que havia momentos em que o povo, sabendo que tinha que se sacrificar, nomeadamente com a sua própria vida, isto são factos históricos, aliás, quer dizer, são retratados nos filmes, mas são factos históricos. O povo, às vezes, tinha que pegar em armas, fossem elas de que jeito fossem, e tentavam escorraçar, ou matar mesmo, o xerife e o juiz que não eram juiz, eram um juiz em causa própria e em causa daquele que o lá tinha colocado. Se você pensar bem, o Estado foi capturado. A vida política foi capturada e, portanto, nós continuamos a ter padrões de discurso e padrões de análise em função de uma normalidade legal, mas é uma normalidade legal instituída por aqueles que são contra a lei e que fizeram a sua própria lei. Porque num país normal, eu não tenho nada a ver com que o José Sócrates venha para a RTP ou para a SIC ou para o ETV, isso é um problema dele e da estação que o convidou. Agora, num país normal, e nem tenho nada a ver se ele quer ser candidato a deputado europeu ou não candidato, ou presidencial. Agora você repare, há aqui qualquer coisa, já outros o disseram, penso que foi Pacheco Pereira, e bem, que é surreal. Ninguém acredita, e disse Pacheco Pereira, eu estou de acordo com ele, que José Sócrates pudesse ir para a RTP se o governo não tivesse dito que estava de acordo. Pois não. E, portanto, isto é surreal. Quando você tem um governo que todos os dias diz a culpa do que está a acontecer é do governo anterior do Partido Socialista e depois convida o líder do anterior governo do Partido Socialista, de quem diz mal, para lhe dar um tempo de antena todas as semanas, quer dizer, desculpe, há aqui qualquer coisa que me ultrapassa em termos de capacidade de raciocínio. Portanto, os réus tomaram conta do tribunal e estão a fazer a sua justiça. E era aquilo que eu dizia, desculpe, Raul, o Titanic está a afundar todos os dias. Esta gente tomou conta dos palcos, domina a praça do debate político, não permite que dentro dos próprios partidos a que pertencem, gente nova, gente com valor, no PS, no PSD, possam tomar conta da coisa. Porque eles disseram, isto é nosso. E da mesmo modo que tomaram conta dos partidos, tomaram conta do Estado. E ao tomarem conta dos partidos e ao tomarem conta do Estado, e a RTP é Estado, obviamente que tomaram conta do país e continuam iludidos como se estivéssemos a fazer um campeonato sem que as bombas, já disse isso aqui a semana passada, estivessem a cair dentro do próprio estádio. E isso, desculpe Raul tê-lo interrompido, mas de facto isto é surreal. Isto é tudo surreal, porque nós temos pessoas dentro do governo a tratar da nossa vida e da sua. Temos pessoas fora do governo. Repare uma coisa, com todo o respeito que eu tenho pela senhora. Então,
A Ministra da Educação, depois da doutora Ferreira Leite, que provocou contestações brutais que levaram... Manuela Ferreira Leite, que foi Ministra da Educação há muitos anos atrás, que provocaram manifestações brutais dos jovens. Mas depois dela, eu não me recordo de nenhuma outra Ministra da Educação, como a Maria de Lourdes Rodrigues, que tivesse suscitado tanta adesão contrária em manifestações de centenas de milhares de professores como nunca se viu. Agora já está a aparecer novamente a fazer comentários sobre o que deve ser a educação no país. Há aqui qualquer coisa, está a entender? Há aqui qualquer coisa. Eu, se tivesse sido governante no PS, no PSD, no CDS, e tivesse responsabilidades na situação, por muito que me convidassem a vir fazer comentário, eu não vinha. Mas eu tinha vergonha. Ou vinha pedindo desculpa. Esta gente está a aparecer porque a educação deve ser assim, a educação deve ser assada. Vão perguntar aos professores o que é que acharam. Vão perguntar o que é que se passou no parque escolar com obras que não eram necessárias ser feitas e que foram feitas. Mas o governo gosta disso. O atual governo, em vez de se andar a falar se o Relvas sai, se não sai, se fica, se não fica, se o Santos Pereira sai, se não sai, diz assim, vocês agora vão se distrair aqui um bocadinho porque vamos começar a pô-los, um a um, os anteriores ministros, um a um, nos palcos da televisão, que é para nós olharmos para ali e dizer, bandido, que é para... Cá estaremos para ver que sempre que houver debates do Estado da Nação e sempre que o Dr. António José Seguro se levantar em nome do Partido Socialista para contestar o PSD, o CDS e a bancada do Governo, vão dizer, mas olha que o seu líder ontem disse isso, ou você só está a dizer o que ele já disse. Isso é horrível, porque isso é uma prova de fragilidade da atual maioria governamental. Eu compreendo e partilho esta indignação do Manuel Monteiro, porque de facto custa-me a acreditar. Primeiro custa-me a acreditar como é que isto se passa. Nós sabemos que as coisas são o que são. Claro. Quer dizer, é evidente que ninguém vai comentar para a RTP a este nível que não tenha o agremã do governo enquanto a RTP for pública. Quer dizer, não tínhamos ilusões a esse nível. E a RTP garante que teve o aval de Miguel Relvas. Sim, naturalmente, mas eu nem precisava garantir. Nem perco muito tempo com isso. Quer dizer, isso é a vida. Como dizia um ex-primeiro-ministro. Agora, quer dizer, eu acho é que este governo está como o tolo no meio da ponte em relação a questões que são importantes, porque está à espera do Tribunal Constitucional por um lado, está à espera que o Presidente da República faça por outro, está à espera de como é que os mercados reagem ao bom comportamento e depois perde aquilo que é o palpitar diário da política, porque isso é muito importante em política, quer dizer, é muito importante, sobretudo numa situação de dificuldade tremenda das famílias portuguesas, de 1 milhão de desempregados, da maior carga fiscal que existe em Portugal depois do 25 de Abril, portanto, com a economia a não arrancar, e nós chegamos, de facto, a um estado de desnorte, de sincronia, quer dizer, que é, por um lado, a RTP contratar numa decisão editorial que eu acho inatacável, quero dizê-lo aqui com toda a transparência, inatacável, que se tivesse alguma responsabilidade na RTP e pudesse contratar um engenheiro José Sócrates para me subir as audiências, uma pessoa que politicamente é capaz, independentemente das reações que a opinião pública possa ter ao indivíduo, contratava-o, sobretudo em situação, me parece, muito, muito simpática, porque não pagam honorários, portanto, é muito simpático, quer dizer, vai trabalhar de borla, no fundo. Pagam a deslocação. A deslocação, eventualmente, mas são peanuts, para o que ganha hoje um comentador, não aqui. Não aqui. Isto, além de ser um espaço de liberdade, é um espaço de seriedade, ou seja, que tem com o mercado uma relação séria, portanto, não enganamos ninguém. Nem o telespectador. Aqui nem claramente as despesas de deslocação, é preciso que fique claro. Bom, pelo menos no meu caso. É verdade. Estamos a contribuir para, enfim, modestamente, para esclarecer as pessoas e estamos a dar o nosso contributo enquanto cidadãos que temos acesso à opinião publicada e pública. Mas, dito isto, penso que... É um fator de distração. O facto do Governo aprovar uma ida como esta do José Sócrates para comentadores... Não é distração. Quer dizer, eu acho que nestas questões muitas vezes tem um efeito bumerangue. Quer dizer, a vida era só feitiço contra o feiticeiro. Se eu bem conheço o engenheiro José Sócrates, quer dizer, ele vai disparar para todos os lados e vai começar a disparar para Belém. Ele é um livro que se lê, quer dizer, e não tem qualquer preocupação em ser lido.
vai disparar para Belém, vai cobrar aquilo que acha que deve cobrar, em relação ao PEC 4, em relação à reação do Presidente da República à sua governação e ao seu segundo governo. Tem os dados macroeconómicos a seu favor, o desemprego quando saiu estava a 12%, sim, por exemplo, são sempre aquelas armas mais politicáveis. Mas você sabe... Depois tem a realidade contra, mas a realidade Mas você tem razão. É uma massa que se molda, não é? Mas só que você repare, O problema é quando o Sócrates disparar contra quem acha que ele é uma mais-valia. Mas você repare isto. Eu sou um crítico, como sabe, e como os telespectadores do ETV sabem, um crítico do atual governo. E gostaria imenso que ele fosse substituído. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Mas que lhe fosse substituído não é aqui uma remodelação... É substituído por quê? Pronto. E por quem? Ora, essa é a questão. Exatamente. Essa é a questão. E, portanto, reconheço a minha dificuldade em dar vazão ao meu desejo e em materializar esse meu desejo. Portanto, eu quero aqui assumi-lo. Esse é um problema dos portugueses que respondem aos estudos de opinião. Ora bem, e eventualmente, porque, repare, não sei se vamos falar sobre isso, eu vejo muita gente a dizer vamos remodelar o governo. Quer dizer, repare, há dois tipos de pessoas a pedir para se remodelar o governo. Aquelas que querem ir para o governo? Os que querem salvá-lo, então haverá três, mas os que querem salvá-lo e, portanto, acham... que ainda há gente que quer ir para o governo, estranho que pareça. E, portanto, como acham que o devem salvar, partem do princípio que se tirarem dali 2 ou 3 peças que a equipa poderá ganhar o jogo, não é? Quer dizer, olham para o treinador e dizem, substitui o atacante ou substitui o defesa, mete esse sujeito que tens aí no banco, mas a lógica é que aquela equipa, enquanto equipa... já deu o que tinha a dar. Não, a lógica é que aquela equipa, enquanto equipa... Ainda funciona. Está-se a referir a Pires de Lima. Bom, não, eu estou-me a referir a pessoas da área do governo, não é? Mas depois há outros que vêm impedindo a remodelação. Mas não vai ser pelo facto do Primeiro-Ministro remodelar o governo que no dia seguinte vão passar a dizer bem do governo. Quer dizer, isso é uma ilusão. É uma ilusão de ótica. Bom, mas independentemente disso, e portanto aquilo que eu esperava, aquilo que eu gostaria, era que o Presidente da República fosse Presidente da República. Magistratura ativa. Fosse um Presidente da República que chamasse o Primeiro-Ministro e disse, olha, o senhor, de facto, não, na minha ótica, não tem condições para continuar, eu entendo que devo intervir no sentido de propor à maioria que está a possibilidade de fazermos aqui um governo de base alargada, chamando o Partido Socialista, outros protagonistas, etc, etc, etc. Dificilmente isso acontecerá, vamos ver. Mas, independentemente disso, o que importa é que a classe dirigente, PS, PSD, CDS, digam o que é que nós objetivamente faríamos de diferente e que nos expliquem o que é que fariam se aqueles que nos emprestam o dinheiro disserem que não. Porque essa é que é a grande questão. Ou seja, eu devo-lhe dinheiro assim. Você não paga. Venho-lhe pedir novamente dinheiro. E você diz, mas eu agora não lhe empresto. E o que é que eu faço? Ou lhe dou um tiro, ou dou um tiro a mim. Quer dizer, é porque porque eu não concordo com... Eu acho que nós estamos aí para o fundo. O Titanic está-se a afundar. Eu tenho na mente as palavras de Daniel Bessa. Portugal só ainda não definiu o dia em que vai comunicar ao mundo a bancarrota. E todos nós temos amigos e sabemos que os incidentes de Chipre levam muita gente neste momento a estar preocupadíssima sobre o seu futuro e o futuro de algumas poucas poupanças que pudesse ter. Porque há, apesar de tudo, pessoas que não são ricas, mas que têm 100 mil euros, têm 20 mil contos em moeda antiga, porque pouparam. Não é mau. Desculpe, mas há gente que não andou na festa, que não andou no carnaval, que não andou a trocar de carros, que não foi de férias para aqui nem para acolá, que poupou, que trabalhou, que amealhou, e não se pode dizer que uma pessoa que tenha 20 mil contos, não é legítimo, embora não seja pobre, dadas as circunstâncias, que é milionário ou que é rico, e agora de um momento para o outro 30%. Dizem, toma lá, dá para cá 30%, porque tu não te divertiste, a culpa é tua. Não andaste na festa, a culpa é tua, andasses. Epá, não foste de viagem. És uma lição que se deve tirar. Isto é uma coisa que, obviamente, a mim, que nos preocupa, que nos deve preocupar. Agora, você repare, eu não vejo a classe dirigente
A classe dirigente, PS, PSD, vamos admitir que o Partido Comunista não está nessa. Tem outra solução, legítima, mas outra solução com a qual nós não nos identificamos. Mas eu não vejo a classe dirigente a dizer assim, como é que nós vamos juntos? Porque, repare, para você fazer vingar uma posição lá fora, é óbvio que o Partido Socialista tem que estar ao lado do governo, claro, seja ele qual for. Claro, é evidente. Porque a força que você tem para negociar com o credor é uma se forem 2, passa a ser outra se forem 3. Isto, ouça, não é preciso tirar doutoramentos, nem licenciaturas, nem mestrados. E, portanto, a classe dirigente deste país, inevitavelmente, tem de se entender. E só não se entende por causa dos protagonistas, os protagonistas têm que mudar, porque o povo é que não se muda. E nós estamos, efetivamente, a caminhar para uma situação terrível, terrível. Eu temo que aquilo que aí vem seja muito pior do que aquilo que o Raul, e muito bem, muito mal, mas infelizmente acabou de refletir. Temo isso. Temo que de um momento para o outro possamos ficar sem dinheiro para reformas. Temo que de um momento para o outro possamos ficar sem dinheiro para a assistência social. Temo que de um momento para o outro possa haver dinheiro para continuar a cumprir as obrigações do Estado em matéria de saúde e de educação, porque esta é a situação concreta de Portugal. E o Governo tinha que dizer isto aos portugueses. Tinha que dizer isto aos portugueses. Não é andar aos bochechos. Porque andar aos bochechos faz com que quem tem muito e anda de avião diz assim, opá, vem aí uma tempestade grande, eu vou meter... Já sei que ela vem aí, meto-me no meu jato e vou para um paraíso onde está sol e praia. Você, que só tem conhecimento da tempestade, quando ela lhe cai em cima, está tramado. E esse é o grosso da população. E a classe dirigente, em vez de andar a discutir se o Sócrates vem, se não vem, se o relva sai, se não sai, deveria obrigatoriamente, em nome da dignidade do país, como um incentivo patriótico, estar preocupada com isso. E eu não vejo isso. Não vejo isso. Não vejo isso no PS, não vejo isso no PSD, não vejo isso no CDS, e isso, obviamente, que a mim preocupa-me e assusta-me. Não pode deixar de me preocupar e de me assustar. Raul, esta preponderância da política face à economia e às finanças é, de resto, uma realidade europeia que ficou bem visível com esta crise. O interesse é sempre o económico e o financeiro, mas as decisões políticas acabam por prevalecer e ter mais poder Eu penso que, infelizmente, a preponderância tem sido económico-financeira. Esse tem sido um erro que se está a constatar no terreno. Espero, em primeiro lugar, que o pessimismo do Dr. Manuel Monteiro seja manifestamente exagerado. Aliás, Chipre, a decisão em relação a Chipre prova que, apesar de tudo, ainda há um capital de reserva que se pode utilizar. Agora, é evidente que o que tem sido um déficit do discurso, da ação europeia, tem sido um déficit político. Tem sido muito as emergências financeiras, a necessidade da economia funcionar a todo o custo. A Europa tem que começar, provavelmente, também a equacionar e a avaliar que provavelmente chegou um momento em que a economia não dá mais. Ou seja, tem que se encontrar novas vias, novos modelos. Eu julgo há algum tempo esta parte que a globalização mudou de facto o mundo. A gente diz que o mundo mudou e ficamos pela expressão, mas de facto o mundo mudou. Porque setores sociológicos, culturais, que estavam fora do circuito, que viviam abaixo dos mínimos, começaram a perceber e a ter acesso aos mínimos. E, portanto, isso alterou a relação de forças a nível económico, a nível financeiro, a nível cultural, a nível social. E, obviamente, que a política tem que apanhar estas novas tendências. Porque é que... E a Alemanha foi o primeiro país na Europa, porque é liderante, a perceber esse movimento. Quando começou a direcionar parte substancial da sua força exportadora para a Ásia. Isso aconteceu. Portanto, quer dizer, a Alemanha não é liderante porque é o maior país, porque tem a história que tem, porque tem os conflitos que tem, porque tem as contradições, inclusive, que tem. Não, é porque faz o trabalho de casa regularmente. Como faz o Reino Unido, como tem feito menos a França, na minha opinião. Portanto, isso é fundamental num mundo que é mais competitivo e onde largos setores, como a China, para falar do que é absolutamente evidente, a Índia, mas toda a Ásia,
setores da América Latina como o Brasil, que é evidente, depois já há aqui também déficits de adaptação dessas próprias regiões à realidade. E, portanto, isso também está a refletir-se naquilo que é uma correlação de forças entre a Europa, que obviamente é liderante, e ainda é liderante a nível mundial, em termos culturais, em termos tecnológicos, em termos de participação equitativa entre as pessoas, entre credos, religiões, setores sociais. E esses países que, obviamente, há filmes que estão aí e que são absolutamente atuais, que mostram aquilo que é a Ásia, que é a América Latina. Aliás, o Papa teve uma expressão muito engraçada para justificar a sua escolha, tiveram que ir buscar ao fim do mundo. Eu acho que isso é muito interessante. É genuíno da parte dele. É justificativo da parte dele. Ele está a dizer, eu estou aqui porque já não há mais, foram buscar-me ao fim do mundo. Provavelmente ele não queria, mas no fim do mundo não há mais ninguém. Ou seja, foram ao fim do mundo. Isto é muito interessante em termos de avaliação do que é que o mundo está a alterar-se, a ter estas alterações. E é evidente que a Europa pode chegar a isto para dizer o seguinte. A Europa pode confrontar-se com uma realidade que é que os índices de temos que crescer a 4, 5% ao ano. Não é possível. Não é possível porque não há condições objetivas para isso. Quer dizer, os europeus provavelmente têm que chegar a essa conclusão. E os países mais periféricos dessa realidade que é a União Europeia e dessa realidade mais apurada que é a zona euro, provavelmente têm que se confrontar com essas regras que são ditadas por um mercado globalizado. E é nisso que os políticos têm que trabalhar também. Ou seja, não é possível andar com previsões. Agora o desemprego vai ser de 13%, mas para o ano vai corrigir em 12%. Ninguém faz ideia do que está a dizer. Aliás, quer dizer, não faz ideia o Vítor Gaspar, como não faz ideia o Gaspar do Vítor. Quer dizer, ninguém faz ideia. Quer dizer, há umas fórmulas, existem umas fórmulas, como tu sabes, que obedecem, que provavelmente está ultrapassado. Porque a fórmula já não corresponde à realidade. Quer dizer, entre a fórmula e a realidade, a matemática tem um campo de ação limitado, que é a matemática. Depois, quando a matemática passa para o espaço da realidade, é diferente. Que é objetivamente diferente. Portanto, esse é o grande desafio que os políticos hoje têm. Portanto, quando estes políticos estão a dizer, vou lançar uma moção de censura porque acalma aqui a malta do partido, dou uma ideia de que estou contra este governo, já não tem solução, mas simultaneamente ele, porque está globalizado à sua maneira, vai dizer aos criadores, isto é treta, isto é brincar, porque a gente vai cumprir, mas vai cumprir como? Quer dizer, vai cumprir como até a Troika cá estar? Vai cumprir segundo as regras do memorando e da Troika, da avaliação regular trimestral da Troika. Portanto, não há ilusão sobre esta matéria. Quer dizer, qualquer projeto alternativo tem que se afirmar noutro conceito e, sobretudo, com outro conteúdo, que não está a ser feito. Portanto, isto permite, inclusive, que dentro da própria realidade que nos governa, haja pessoas e exaltações. Eu já não quero este ministro. Eles estão no governo. Eles apoiam o governo, mas já não me serve este ministro. Eu quero uma remodelação governamental. Qualquer dia, o porteiro do Caldas, com todo o respeito, diz assim, este ministro da qualidade de vida já não serve. Temos que ter outra qualidade de vida. É evidente que temos que ter. Portanto, eu penso que os políticos portugueses e, de certa forma, europeus não estão a perceber que as reservas, as preocupações eleitorais são fundamentais em termos da realidade político-partidária, têm que ser enquadrados numa nova realidade. E isso não está a ser feito. Quer dizer, o que se aconteceu, inclusive, neste fim de semana em relação ao CDS e à coligação, é absolutamente do passado, quer dizer, é do tempo de pessoas feitas do Amaral, também com todo o respeito, quer dizer, já não há, é do tempo da AD do Dr. Sá Carneiro, quer dizer, do Dr. Balsemão, quer dizer, já não é isto, quer dizer, já não é esta realidade, reúne-se umas almas inteligentes do CDS, como podia ser do PSD, o PSD também, o PSD está pior que o CDS, só que é contido. Está mais contido. Claro, é evidente, está pior, o que se diz à boca já... pequena que é grande, é do pior que se pode dizer. Portanto, quer dizer, o Dr. Miguel Relvas não tem qualificação no PSD, não é na opinião pública portuguesa. Quer dizer, isto exige responsabilidade perante pessoas
que voluntariamente, é preciso dizê-lo, querem governar o país. Porque senão há outros. Remodelar o governo, Dr. Manuel Monteiro, e há pouco acabou por responder um pouco esta questão, mas resolve de alguma forma esta pressão que se está a sentir no próprio governo? Repare, eu faço aqui uma separação entre remodeláveis e entre alguns dos possíveis remodeláveis e outros. Houve uma época em Portugal em que um governante, se não tinha pago a CISA, ele próprio tomava a iniciativa de sair. Ou seja, houve uma época em que os governantes sabiam que, à esquerda e à direita, que o seu comportamento e o seu exemplo eram um fator determinante para poderem exercer funções governativas. Isso perdeu-se. E perdeu o país. Exatamente. O problema é que perdeu o país. Portanto, quando... Imagine-se o que era António Vitorino com responsabilidades públicas hoje. Exatamente. Hoje e antes. Não, eu lembro, por era exemplo, muito o Morteira Nabo, quando em determinada altura se disse que ele não tinha pago a CISA da compra da casa... E lembra-se quem é um dos liderantes desse processo? É o independente Dr. Paulo Porta. Sim, senhor. Bom, quando em vez, alguma memória... Exatamente. Agora você repare, se essas pessoas não tomam por si a iniciativa, é evidente que não estamos aqui a falar de CISAs, não é? Se as pessoas não tomam por si a iniciativa de saírem quando têm ou tiveram qualquer comportamento que contradiz totalmente aquilo que está a exigir em termos de sacrifício, de exemplo, de rigor, se essas pessoas não têm essa atitude, deve ser o Primeiro-Ministro a tê-la. E isto que eu lhe estou a dizer está à margem das discussões sobre remodelação governamental. Faço-me entender. Ou seja, há casos e casos. Bom, quanto aos ministros remodeláveis, eu admito... Miguel Relvas, Álvaro Santos Pereira são os nomes mais falados. Eu incluiria um dos que você falou na primeira parte daquilo que eu acabo de dizer. Portanto, fora do contexto da remodelação política propriamente dita. Agora, quanto aos ministros remodeláveis sob o ponto de vista político, eu admito que sangue novo, pessoas com um novo dinamismo, com outra dinâmica de comunicação, possam efetivamente modificar as coisas e possam dar aqui um testemunho de mais animação. Mas eu sempre temi as remodelações governamentais em Portugal. Porque as remodelações governamentais em Portugal, por norma, significam alterações de 360 graus daquilo que vinha sendo feito, mal ou bem, e que provocam alterações totais. Neste caso não, porque a Troika não o permite. Bom, agora, mas você repare, eu admito que isso possa dar aqui algum contributo de dinamismo, de refrescamento do governo. Agora, para mim, mais importante de qualquer remodelação governamental é, repito, a necessidade imperiosa do governo e da oposição se juntarem. Nós estamos numa guerra. Mas não acredita que só não se juntam por questões meramente políticas? Ouça, ou por questões de protagonismo, ou porque agora estou a pensar que vou ganhar as eleições autárquicas e depois tenho mais condições para... Essa é como a CIS, é que já se perdeu esse tempo. Repare, e isso foi um jogo político antigo. É aquilo que eu lhe disse, não encontro, peço desculpa por me repetir, não encontro nenhuma imagem, a minha imaginação está pouco fértil, o barco está a afundar. E você discute comigo sobre a forma como o barco, se o ar-condicionado da sala onde estamos deve ser mais alto ou mais baixo. Mas naquele momento o barco está a afundar. E não faz sentido nenhum você estar a discutir se o ar-condicionado deve ser mais fresco e se deve ser mais quente. E, portanto, aquilo que se exige é que eu olhe para si e você olhe para mim e diz assim, olha, vamos mas é tentar perceber se encontramos um bote para nos salvarmos e para salvarmos o maior número possível de pessoas. E depois, outro dia, vamos discutir se o ar-condicionado é melhor de uma forma ou se o ar-condicionado é melhor de outra. Se não há possibilidade com estes protagonistas de o fazer, então é para isso que nós temos um Presidente da República e o Presidente da República tem que assumir. As pessoas têm muita tendência, e com isso me calo, de considerar que o que está para trás nunca se repete. E eu tenho a perspectiva de que nunca se repete exatamente da mesma forma, mas que não é impossível haver alguma repetição.
A Primeira República, quando caiu em Portugal, e já não estou a ir a outros países, a Primeira República, quando se demitiu em Portugal, demitiu-se porque os partidos andavam todos a discutir entre si quem é que era mais republicano ou menos republicano. E um dia perceberam que estavam a falar sozinhos e o povo estava completamente de costas voltadas para eles. E quando se deu o 28 de maio de 1926, as pessoas esquecem-se que naquele momento as tropas que implantaram a ditadura militar em Portugal tiveram o apoio massivo da população portuguesa. A população queria ditadura? Não. Era farta dos outros. Estava farta dos políticos que não se entendiam. E isso deve levar a que esta gente... é sempre o berço das ditaduras. Exatamente. E isto deveria levar a que estas pessoas, que provavelmente não leram um bocadinho de história, não têm noção daquilo que foi a Europa, das democracias para as ditaduras, como você acaba de dizer, deveria levá-las a pensar que não há nada mais propício para que os regimes rebentem e para que os sistemas estourem, se eles não aprenderem com as lições do passado. E é isso que me assusta. Isso preocupa-me verdadeiramente. Eu não sou uma pessoa assustável por dar cá aquela palha, quer dizer, mas estou preocupado. Confesso-lhe que o Raul fala de pessimismo, eu infelizmente, eu chamo-lhe realismo, eu infelizmente, desde que nós começámos estas nossas conversas, todos os dias que ouço a televisão... Está sempre a ganhar. Não, ouça, mas eu adorava perder. Porque se eu perdesse, eu ganhava, faço-me entender. No último jogo vai perder. Queira Deus que você tenha razão. Bem, meus senhores, e acabou-se o tempo. Dr. Manuel Monteiro, foi um prazer relevado. Muito obrigado. Igualmente, obrigado pela vossa análise. Quanto a si, já sabe, a causa das coisas regressa dentro de 8 dias, com todos os temas que marcam a atualidade política e económica do país. Tenha uma boa semana.